Quem foi Nabucodonosor? Do hebraico Nebucodonosor, que na linguagem original significa Nebo, protetor da coroa, que, no qual Nabucodonosor fez o jus desse nome. Ele foi, antes de tudo, um general que comandou campanhas militares na destruição da Síria e da sua cidade, sua capital Nínive. Ele participou de uma coalizão com os elamitas, com os medos, com os persas e com os citas, que, que nós conhecemos hoje como descendente dos russos orientais, e todo o povo asiático descende desse povo citas, que era um povo que eram chamados para ser mercenários, que exerciam a sua função com crueldade e tons e com os requintes mesmo de maldade. Foi assim que eles destruíram a Síria. Então esse foi Nabucodonosor, que empreendeu campanhas em todo o mundo conhecido da época. Ele sucedeu Nabopolassar. Quando Nabopolassar morreu, ele estava em campanha contra o Egito, e teve que suspender essas campanhas para assumir o trono real. E definido quem foi Nabucodonosor, ele colocou praticamente todos os reinos do Oriente Médio de joelhos. Alguns fracassos ele teve, mas ele teve muito mais sucesso que fracasso, porque, segundo a Bíblia, Deus levantou ele para castigar todo mundo conhecido daquela época, inclusive o reino de Judá, que ele foi responsável por três exílios daquela cidade, daquele reino, que três deportações em massa. Entre eles, nessas deportações, na primeira estava o Daniel, estava seus amigos, estava o próprio Ezequiel, em uma delas, e o Mardoqueu, o Mordecai, que era tio de Esther. Foram pessoas brilhantes, de realeza, pessoas que tinham um alto destaque na sociedade, que foram deportadas contra a vontade para enfraquecer o reino rebelde de Judá. Inclusive, uma dessas foi o próprio rei Joaquim, que foi o descendente remanescente da coroa de Davi, do rei do trono davídico, onde mais tarde um dos seus descendentes subiu também ao poder como governador da província, que foi Zorobabel, que foi governador da província do Tigres e Eufrates, que no caso a Judéia, sob o domínio persa. Ele foi um dos sátrapas ali. Então, esses são os destaques dos exilados de Nabucodonosor, do período desse grande rei, que alguns profetas falam como meu servo Nabucodonosor, que Deus o entende assim. Deus usou ele para castigar todo aquele mundo conhecido. Porém, Nabucodonosor não escapou também do castigo divino. Por ele ser tão orgulhoso e cheio de si, Deus deu uma sentença para ele, no capítulo 4, que ele mesmo fala a sua confissão, que quanto Deus o castigou ele, para fazer ele comer erva como as bestas do campo, como os bois, pegar sereno. Ele desenvolveu uma doença que muitos acreditam ser licantropia, que tinha um aspecto de animalesco. E na história conta que ele teve 5 filhos, inclusive uma delas foi casada com Nabonides, que reinou, que foi um dos últimos governantes da dinastia dele, que Nabonides não era filho, Nabonides era o genro dele. Ele era casado com a filha de uma das filhas de Nabucodonosor. E também teve um filho, Belsazar, que foi esse que fez uma festa e zombou, bebendo vinho com os utensílios do templo que foram tomados por Nabucodonosor, por seu avô. E Amon escreveu na parede, descrevendo a sentença dele, que ele foi morto e deposto do trono.
né, por Ciro, o grande imperador persa, o grande governante persa. E, voltando a falar Nabucodonosor, Nabucodonosor, quando esteve nesse estado de demência, ele sofreu um golpe de estado para o seu filho Evil-Merodach, que tomou o trono e começou a fazer muitas besteiras ali. Passados de 7 anos, Nabucodonosor recuperou o juízo e praticamente tratou o filho como um criminoso de guerra, de guerra, né? Um rebelde. Tratou ele com penas de um criminoso rebelde, né? Na qual conta-se alguma história que quando Nabucodonosor morreu, ele fez tanta profanação com o corpo dele para certificar que se o homem não voltaria da sepultura para atormentar ele, devido aos tais castigos que ele levou durante esse período enquanto o pai estava vivo, né? Porém, ele não chegou mais a assumir o trono, né? O trono foi disputado várias vezes por seus descendentes e chegar no que chegou com Belsazar e Nabonidos. Então, Nabucodonosor, na história, pelos historiadores, ele teve 4 filhos, né? Ele foi um grande general, né? Vocês podem pesquisar sobre a vida dele, os feitos que ele fez no Oriente Médio, os feitos dele no Oriente Médio como um general antes de ser um rei, né? E era e foi muito brilhante até, né? O que ele não conseguiu fazer, um outro general a nível dele de orgulho conseguiu fazer, que foi Alexandre o Grande, que queimou até as fundações da cidade de Tiro, né? Pôs o Egito de joelhos de vez. Depois dali o Egito nunca mais se levantou como nação, né? Então são esses os governantes. Mas a diferença de Nabucodonosor, que era uma figura, além de ser orgulhosa, teve castigo divino e reverenciou o Deus de Israel. E segundo no final do capítulo 4 de Daniel, ele fala aqui que não vou ler o texto inteiro, mas vou ler uma coisa bem interessante, uma parte interessante sobre o que ele falou. Pois no final do capítulo 4 de Daniel, entre o capítulo 33 até o 35 mais ou menos. Pois todas essas obras, suas obras são verdades. Os seus caminhos são justos, pois ele pode humilhar quem anda com orgulho. Essa é a frase que Nabucodonosor falou sobre Deus, certo? E historicamente falamos sobre que ele era desse jeito. Biblicamente fala que como ele era um rei orgulhoso e também ele queria tomar glória para si. Prova disso que ele colocou os filhos, os amigos de Daniel na fogueira e viu o próprio Deus salvando eles e todo mundo mostrou, e todo mundo viu, né, o quanto ele estava sendo ridículo e tentando se achar como Deus, né? E o sonho como Daniel decifrou os sonhos dele e também o castigo dele, né? E Jeremias fala sobre ele, Isaías também fala, né? O Ezequiel fala bastante sobre isso, né? Mais sobre como a Babilônia foi usada como instrumento de castigo pelos pecados do seu povo, né? Jeremias, vamos falar uma coisa à parte, né? Que Jeremias tanto profetizou e isso caiu nos ouvidos de Nabucodonosor, né? Tanto é que ele usou isso como sentença do Zedequias, né? Que Jeremias tinha falado: vai ser a última coisa que tu verás, né? Ele citou a profecia e falou: vai ser a última coisa que tu verás. E daí, nessa sentença dele, ele mata os filhos de Zedequias na frente dele, depois os cega seus olhos, né? De acordo com a profecia de Jeremias. E ainda fala: existiu em Judá um profeta que falou sobre mim, né? E como o Deus deles os entregou na minha mão. Então daí falar: não, é Jeremias, ele está preso,
não pode soltá-lo. E dê a ele liberdade para ele ir onde quiser. Se quiser seguir com os exilados, ele está seguro. Se quiser seguir em frente, ele está livre. Então, por causa do quê? Porque ele reconhecia, de certa forma, que um Deus opôs aquele reino na mão dele. Mas ele teve que aprender um pouco mais também, por causa do castigo que Deus pôs ele, para ele nunca mais se tornar orgulho, porque ele não era nenhum Deus, ele era um homem. É. E vamos também falar sobre é, essa questão de, de Deus falar que ele era o servo, né? Então entra uma questão muito grande que Deus pode usar quem quiser, né? No caso, Nabucodonosor foi a vara que castigou não só a Judéia, o reino de Judá, mas todos os reinos daquela região. Acabou com a idolatria, acabou com certas atrocidades provocadas pela idolatria naquela época lá. Os profetas profetizaram sobre isso, e tudo isso se profetizou na mão desse homem, Nabucodonosor. Né? Para você ver a importância dele, de Nabucodonosor, né? ele era um homem dos mais conhecidos, e seu império foi o mais rico e o mais poderoso de toda a terra. Tanto é que lá no Iraque, um outro ditador, Saddam Hussein, se considerava descendente dele. E fez uma imagem dele, Nabucodonosor e Saladino, e depois ele, que seria o terceiro maior em poder depois desses dois. Ele se igualava a Nabucodonosor e Saladino. É, você vê que a importância de Nabucodonosor por gerações ali naquela região. Né? Então fica aí a incógnita de Nabucodonosor, que era um dos piores ditadores que a Terra já viu, uns grandes conquistadores. Porém, posta textos bíblicos de que ele teve que dobrar o joelho para Deus. E também tem algumas outras histórias que nós vimos que ele era descendente de uma princesa que era descendente da rainha de Sabá, e teve um caso com Salomão. Então isso prova a ligação dele pela reivindicação do reino de Judá. Mas esse aí é uma história para outro dia, ok? Então fico por aqui, até a próxima.